Eu estou em Romanos 8 e temos falado e conversado sobre o Espírito Santo. E hoje à noite quero falar sobre a pessoa do Espírito Santo e sua obra na nossa relação como filhos e filhas de Deus. Deus, o nosso Pai, e o Espírito Santo como aquele que nos traz para a família de Deus. E a partir de quem nós invocamos Deus como nosso Pai. Além de tudo quanto já ouvimos, pensamos, sentimos, recebemos de Deus hoje à noite, que Deus nos dê a sua palavra, o entendimento da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Já foi num casamento que tem aquela cascata de taças? Tem uma taça assim, aí o sujeito derrama espumante ou champanhe ou alguma coisa na primeira taça, aí enche, aí transborda, cai para as outras, aí transborda, cai para as outras, vai caindo assim. Então, a Bíblia é um livro mais ou menos assim. A Bíblia é uma cascata de taças. Aquilo que é dito transborda e diz mais, e transborda e diz mais, e transborda e diz mais. E sempre que você pega alguma coisa boa de uma camada de taças, essa coisa boa de uma camada de taças veio de uma outra camada e vai gerar uma outra camada, e parece que a Bíblia Sagrada é essa fonte inesgotável de revelação de Deus. A carta aos Romanos é um exemplo disso, quando o apóstolo Paulo ele diz uma coisa que tira seu fôlego, aí ele diz outra, e outra, e uma coisa leva a outra, e é uma sequência de um encadeamento de revelação da parte de Deus para nós, como, por exemplo, ao ler a Bíblia, preste atenção, eu leio na NVI, a Nova Versão Internacional, não sei qual você tem aí, mas na minha tradução, no capítulo 8, versículo 1, diz, portanto quer dizer, a partir de tudo que eu disse antes, né? Então, portanto. Depois, no versículo 9, ele diz, entretanto. Depois, no versículo 12, ele diz, portanto. No versículo 13, ele diz, pois. No versículo 15, ele diz, pois. E assim, ele vai levando de um pensamento a outro, de uma revelação a outra. E aqui, especialmente, nos versículos do capítulo 8, de 12 a 17... ele faz um recorte muito interessante sobre essa nossa relação como filhos e filhas de Deus. Ele diz aí, Romanos 8, 12, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O apóstolo Paulo está falando aqui desta relação de sermos adotados, o Espírito Santo de Deus que nos adota. E a partir dessa adoção e desse Espírito Santo, nós invocamos a Deus como nosso Pai. E essa invocação a Deus como nosso Pai é a nossa identidade mais essencial. Nós não somos apenas seres humanos, animais racionais. Nós somos filhos amados de Deus. Se alguém perguntar para mim, quem é você? A apresentação que eu posso fazer de mim mesmo, mais essencial, mais legítima, verdadeira, mais pura, é Ed René Kivitz,
um amado filho de Deus, muito prazer. Quem é você? Eu sou um filho de Deus. É isso que me define como pessoa. É isso que me define como ser humano. Eu não sou apenas um ser humano. Eu sou um ser humano cuja identidade é, essencialmente, um filho de Deus e um filho amado de Deus. Por isso é que Jesus nos ensinou assim, a invocar a Deus como nosso Pai. E diz ele, o apóstolo Paulo, por exemplo, que toda a família na terra recebe o nome de um Pai comum, o nosso Pai Celestial. Capítulo 3, versículo 14 de Efésios, ele diz: "E por esta causa eu me ponho de joelhos, diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome." Então a nossa identidade mais essencial é essa identidade de filhos de Deus e filhas de Deus. Mas somos filhos e filhas de Deus porque fomos adotados por Deus como filhos e filhas. E aqui há uma lógica muito interessante que o apóstolo Paulo constrói, inclusive dentro do seu contexto social e cultural. Nós somos filhos adotados. Nós não somos filhos gerados por Deus. Nós somos filhos adotados por Deus. Por isso é que a Bíblia diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele, o Filho unigênito, crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Unigênito quer dizer o único gerado. Jesus é o único filho gerado. Nós somos filhos adotados. Por quê? Porque aquilo que eu gero é da minha natureza. Aquilo que eu crio é de outra natureza diferente da minha. Aquilo que Deus gera é de sua natureza. O que Deus cria é de natureza diferente. Por isso que Jesus é gerado, não é criado, é gerado. E compartilha a natureza de Deus. Então eu e Silvia geramos Fernanda e Vitor. Nossos filhos, nós geramos filhos. Mas eu crio. Eu pinto um quadro, eu construo um carro, eu construo uma ponte, mas eu não gero pontes, eu não gero carros, eu não gero quadros. Por isso é que Jesus é o único gerado. E nós somos filhos adotados. Então você me diria assim, então pastor, mas quando nós nascemos do Espírito, que é o que eu disse domingos atrás, o novo nascimento. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Quando nós nascemos do Espírito, nós não nascemos de novo, e nós não somos gerados por Deus pelo seu Espírito? Sim e não. Então é que a palavra de Deus nos garante e nos faz a promessa de que um dia nós participaremos da natureza divina. Ainda não participamos. Somente Jesus participa da natureza divina. Nós um dia participaremos. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. E essa é a grande esperança para a nossa salvação. Nós sermos transformados e participarmos da natureza divina. A salvação não é simplesmente ir para o céu. Porque convenhamos, se você for para o céu do jeito que você é, do jeito que você está, você não vai gostar do céu. Você tem apetites que não há possibilidade de serem satisfeitos lá no céu. Você tem hábitos, você tem vícios, você tem neuras e traumas, você tem carências, você tem taras, você tem as suas entranhas, você tem os seus apetites, coisas que, graças a Deus, ninguém conhece. Estão no armário.
E você se envergonharia muito que essas coisas viessem a público. Porque nós, seres humanos, nós somos esse complexo de corpo, espírito. E não há nada da experiência humana que seja apenas espiritual. Assim como não há nada da experiência humana que seja apenas físico. Tudo que nós fazemos é experienciado nessa unidade do imaterial e do material. Por exemplo, quando você come um morango com leite condensado assim em cima. Por exemplo, agora algumas pessoas salivaram. Isso é uma experiência física, química, não é? Comer um morango assim. Uma experiência do corpo. Física, química. Mas, por exemplo, o medo é uma experiência física? Ou é da alma? A soberba é uma experiência física ou é da alma? Nós pensamos que algumas coisas estão na alma. Mas tudo que está na alma, pessoal, está no corpo. Como você saberia que você está com medo se o seu coração não disparasse? Se você não tivesse um aperto no peito, ou um mal-estar aqui na região do estômago, ou um nó na garganta. Mas geralmente um aperto no peito, o coração dispara, você começa a transpirar, sua musculatura fica enrijecida, porque o medo é o quê? É um aviso de que estamos sob uma ameaça e que ou a gente luta contra essa ameaça ou a gente corre. E para a gente lutar ou correr, o corpo tem que ficar rígido, a musculatura rígida, coração batendo forte para circular o sangue mais rápido, os rins trabalham mais rapidamente, porque a gente está com medo. Ninguém fica sentado olhando para a lua e dizendo, e aí, como é que você está sentindo? Estou morrendo de medo. Não, ninguém é assim. Então, aquilo que é vivido numa dimensão humana imaterial é também vivido no corpo. Aquilo que é da alma é do corpo, o que é do corpo é da alma. Então, tem gente que é viciada em cafezinho, mas tem gente que é viciada em mentira. Tem gente que é viciada em cocaína, mas tem gente que é viciada em fofoca. Tem gente que é viciada em cigarro, tabaco. Mas tem gente que é viciada em ser vítima. E você que é viciado em cafezinho? E você que é viciado em coitadismo? Você é viciada em ser coitada. Você é a vítima de tudo. Você gosta dessa sensação. Talvez na sua cabeça você se rebele contra ela, mas ela te dá um estado de ser no qual você se acostumou e se tornou sua zona de conforto. Então não adianta a gente ir para o céu desse jeito. Isso vai ser uma hiena no céu. Então a grande transformação nossa é uma transformação pessoal. Assim, a gente vai um dia, a gente vai superar todas essas nossas limitações tão humanas e a gente vai fazer parte da natureza divina, porque nós fomos adotados como filhos de Deus, mas o propósito de Deus ao ou em nos adotar está aí nos versículos 28 e 29 do capítulo 8 de Romanos. Veja aí, capítulo 8 de Romanos. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Bom, então Deus nos adotou com um propósito. E qual é esse propósito? Pois aqueles que de antemão conheceu, Romanos 8, 29, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
Por isso que os teólogos do passado, lá do século II, do século III, eles disseram assim, que nós seremos, pela graça, aquilo que Jesus é por natureza. E que Jesus se fez homem, que Deus se fez homem, para que Ele, como homem, nos levasse a nos tornarmos como Deus. Porque fomos adotados como filhos, mas um dia participaremos da natureza divina. Por isso que céu é uma coisa que é muito legal, eu quero ir para lá. Mas eu não quero ir assim. E a minha grande esperança é que haverá uma transformação radical da minha condição humana para que eu participe da natureza divina. Mas isso é só uma parte do que significa a adoção. Porque a segunda parte é muito interessante também. Nós compreendemos a adoção hoje como o ato de tornar alguém de uma família em alguém de outra família. Esta criança foi gerada por estes dois pais. Então eu pego esta criança e ela se torna filha ou filho do coração, e eu levo para a minha família e adoto e digo, é meu filho, é minha filha, é da minha família. Isso é que nós entendemos como adoção. Mas no tempo do apóstolo Paulo, a cultura grega e romana, era costume que os pais adotassem os seus próprios filhos. E a linguagem, inclusive, indicava isso muito claramente. Veja que interessante que há duas palavras que o apóstolo Paulo usa para filho e filha. Aqui no texto que nós lemos, de 12 a 17, a palavra filho aparece 3 vezes. No 14, no 16 e no 17. Só que, quando diz assim que ele nos adota como filhos de Deus, a primeira palavra é criança. Teknon, que o Paulo usa. É como se eu dissesse assim, eu estou com um bebê no colo, e alguém pergunta, é seu filho, pastor? E eu digo, não, é minha criança. Não sei ainda se vai ser meu filho. Não sei se eu vou adotar essa criança. É uma criança. Eu que gerei. Mas é a minha criança. É meu teknon. Minha teknon. Minha criança. E à medida que essa criança vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai amadurecendo, vai se tornando adulta, vai adquirindo semelhança com o pai, então o pai olha e diz, esse é meu filho. Até um determinado momento era minha criança. Mas à medida que vai se formando como homem, eu vou observando e vou dizendo, esse é meu filho. Aí eu adoto como filho. O que o Paulo está dizendo é que o Espírito Santo nos adotou a todos como crianças de Deus. Deus nos pega no colo e diz assim, olhem as minhas crianças. São seus filhos? São filhos teknon. O que quer dizer isso? Filhos são meus, mas são minhas crianças. Mas Deus não está satisfeito em ter apenas filhos teknon. Filhos que são suas crianças. Deus quer ter filhos amadurecidos, crescidos, plenamente desenvolvidos, à sua imagem e semelhança, de tal maneira que Deus, olhando para eles, se veja neles e tenha orgulho deles, dizendo, esse é o meu filho. E é isso que Deus fala a respeito de Jesus no batismo.
Quando Jesus é batizado por João Batista, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Digamos assim que, depois vão dizer que eu sou herege e tudo mais, depois que inventaram o YouTube que recorta e põe só um trecho aí, mas você está entendendo o que eu estou falando? Quando Maria tem nas mãos o pequenino Jesus, ela tem nas mãos uma criança e no colo uma criança. Mas quando Jesus está sendo batizado por João Batista, não é mais uma criança. E do céu se pronuncia: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Eu olho para ele e eu me vejo nele. Nele habita a plenitude da minha imagem. Olhem para ele, vocês me verão nele. Tanto é que Jesus responde assim a Filipe. Quando Filipe diz, mostra-nos o Pai, o que é que Jesus responde? Quem me viu a mim, viu o Pai. Porque eu não sou uma criança. É daí, talvez, que nós tiramos aquela expressão, tal pai, tal filho. Filho de peixe, peixinho é. Mas também nós tiramos a expressão que diz assim, nem parece ser filho de quem é. Porque está tão descaracterizado que não parece ser filho do pai que tem. Ou então, quando alguém vem e diz assim, você é crente? Sou. Você é crente? Eu, por exemplo, quando eu era adolescente, minha igreja tinha lá um programa que a gente tinha aqui nas casas dos outros, bater e entregar folheto. E a gente saía em dupla. E o pastor sempre me escolhia para sair com ele. Eu falava, quanto mais eu fujo de assombração, mais assombração aparece. E eu tinha pânico de bater numa porta. E abrir um amigo meu da escola e eu falar, um folheto. E o meu amigo olhar para mim e falar, tu tá me tirando, meu. Tu é crente? E o pastor do lado? Aí se eu tivesse já estudado a Bíblia, eu ia falar assim, pera aí, base bíblica para minha vida dupla. Base bíblica para minha carnalidade. Eu sou apenas uma criança. Ainda não tenho as características do meu Pai Celestial. Sou só uma criança, por isso que eu te dei esse cheque aí. Sou só uma criança, por isso que eu te vendi esse carro. Sou só uma criança, por isso que eu assinei esse contrato com você, você não viu as letrinhas lá pequenininha. Eu sou só uma criança, eu ainda não sou parecido com meu pai. E aí Deus olha para mim e um anjo pergunta e fala assim, ei, Senhor, com todo respeito, o Ed, seu filho? Aí Deus fala, é minha criança. Estou esperando crescer para ver se eu vou adotar como filho. É minha criança, deixa crescer um pouco, vamos ver se eu vou dizer que é o meu filho. Porque o apóstolo Paulo diz assim no capítulo 8, versículo 14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mas esse filhos aqui é o filho amadurecido, adulto. É o filho semelhante ao pai. Mas nem todos são guiados pelo Espírito. Veja que o apóstolo Paulo aí no versículo 12 diz, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, mas para vivermos conforme o Espírito. Porque se vivermos segundo a carne, morreremos, e se vivermos segundo o Espírito, viveremos. Então Deus olha para alguns dos seus filhos e diz o seguinte, minha criança, vivendo segundo a carne, caminho de morte.
E olha para alguns dos seus filhos dizendo: meus filhos, vivendo guiados pelo Espírito Santo. Poucas vezes na Bíblia isso foi tão claro quanto na parábola do filho pródigo. O menino que pede todos os recursos do pai, vai embora de casa, vive na esbórnia e volta para casa e diz: não sou digno de ser chamado teu filho. O que ele está dizendo? Pai, eu me comportei como criança. Quando eu me comportei, se o Senhor visse a maneira como eu vivi longe aqui do Senhor, o Senhor iria me olhar e o Senhor não iria se reconhecer em mim. Então eu não sou digno de ser chamado seu filho, porque eu vivi lá, desperdiçando todos os recursos e tudo que o Senhor me deu. Então eu fico a pensar se Deus... Aliás, Deus faz isso. A Bíblia Sagrada diz que os olhos de Deus passam por toda a terra, procurando aqueles cujos corações são completamente dele, para mostrar-se forte a esses. Então os olhos de Deus passam e ele vê muitas crianças, imaturas, vivendo segundo a carne, seguindo os seus próprios apetites, segundo Efésios capítulo 2, andando conforme o curso deste mundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, orando: Pai nosso que estás nos céus, seja feita a minha vontade, não a tua. Crianças, desperdiçando os recursos de Deus. E vê também outros que são filhos de Deus, e ele se enxerga neles. Então fiquemos a pensar, se os olhos de Deus estão passando aqui agora, quantas crianças tecnon e quantos filhos ruiós? Quantos filhos tipo tecnon e quantos filhos tipo ruiós? Filhos tipo tecnon, guiados pela carne, pela natureza má, pelos apetites, pelos instintos maus. Carne não é corpo físico. É índole, pendor para o mal. Filhos tecnon e filhos ruiós, guiados pelo Espírito de Deus. Filhos onde se manifestam as obras da carne. E filhos onde se manifesta o fruto do Espírito. Como Deus mapearia o nosso auditório? Não faço a menor ideia. E graças a Deus, eu não sou Deus. E ninguém aqui é Deus para julgar ninguém. Então, mas é bom que cada um faça o exame na sua própria consciência. Deus se vê em mim. Deus pronunciaria com orgulho. Pastor, orgulho é pecado. Você entendeu? Deus se pronunciaria com orgulho dizendo: esse é o meu filho. Como se pronunciou a respeito de Jó. O diabo chega lá na presença de Deus e Deus fala assim. Imagina o diabo falando: você viu lá? Facínoras que tem lá na terra? Gente sangue ruim. E Deus fala assim: você viu Jó? Homem justo, meu filho. Você viu lá os facínoras que tem na terra? Você viu Davi, o rei, homem segundo o meu coração? Eu olho para ele, eu me vejo nele. Então, eu penso assim, que Deus olhe para mim e diga: me vejo em você. Você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Diferente de você é a minha criança que me faz sofrer, me traz dissabor, me dá um trabalho danado. Não, você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Você é a minha criança.
que me deixa triste. E mais, o filho maduro, adulto, é aquele que recebe as riquezas e os tesouros da família e do pai. É ele, o filho ruios, não o teknon, a quem o pai encarrega dos seus negócios. E é claro, preocupação que temos como pais a respeito dos nossos filhos, que eles cresçam, amadureçam, se tornem homens e mulheres da grandeza, da imagem e da semelhança de Deus. Não a imagem e semelhança nossa, mas a imagem e semelhança de Deus. Para nós entregarmos a eles os nossos recursos todos, dizendo, olhe, assuma isso como se fosse seu, porque na verdade é seu. E quando nós, pais e mães, olhamos para os nossos filhos, querendo dar a eles os nossos recursos, os nossos tesouros, as nossas chaves, as nossas senhas, os nossos segredos, mas nós olhamos para eles e dizemos assim, você ainda não é um filho para quem eu posso entregar tudo isso. Você é a minha criança, você não cresceu. Da mesma forma, eu penso que Deus deve olhar para nós e quantos de nós estamos perdendo dos recursos de Deus porque Deus sabe que nós não saberemos o que fazer com eles. Deus não nos dá porque Ele não confia em nós. Quer ver como isso funciona? Tiago, capítulo 4. Lá no finzinho da Bíblia. Quando você era um filho e uma filha teknon, acontecia isso aqui com você. Ó. Versículo 2 de Tiago 4. Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus próprios prazeres. Pai, você não me dá nada. Claro que eu não te dou nada. Você só pede coisa errada, e por motivo errado, e para fazer coisa errada com as coisas que eu tenho para te dar. Tiago capítulo 4, versículo 2. Cresça e eu te dou. Amadureça e eu te dou. Eu tenho muitas riquezas para colocar na sua mão. Eu tenho muitos tesouros para colocar na sua mão. Mas você é um sujeito mimado, egocêntrico, egoísta. Você acha que o mundo gira ao seu redor. E você quer me usar. É o contrário, filho, filha. Cresça. E aí eu te dou os meus negócios para você cuidar. E eu digo, eu tenho orgulho de dizer, esse é o meu filho, essa é minha filha. Bem-aventurado o pai que tem orgulho de dizer, esse é o meu filho, essa é minha filha. E bem-aventurado o filho, a filha que tem orgulho de dizer, esse é meu pai, essa é minha mãe. Bem-aventurado o pai que se vê nos seus filhos. Bem-aventurados os filhos que podem agradecer a Deus o que receberam dos seus pais. Hoje é dia das crianças. Das nossas crianças. Algumas das nossas crianças já cresceram. Mas o fato de terem crescido não significa que adulteceram. Só cresceram. Nas bem-aventuranças, Jesus diz assim, bem-aventurados os puros de coração, porque eles serão chamados filhos de Deus. Estes se tornaram tão semelhantes a Deus, que quando as pessoas olham
elas dizem assim: eu vejo Deus na sua vida. E aí você responde com muita humildade: que bom, eu fico muito feliz que você vê Deus na minha vida, porque eu sou filho dele mesmo. Eu sou filha dele. Que bom que você o vê na minha vida, eu sou filho dele. Eu sou filha dele. Que Deus olhe para nós essa noite, pronuncie a nosso respeito: você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você é minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Como terminamos uma noite como essa? Tenho duas coisas no meu coração. A primeira diz respeito a você e os seus filhos. E enquanto a gente vai cantar aqui de novo essa oração para Deus acender um fogo na gente e nos incendiar com o seu Espírito Santo. E você se lembra, né, que fogo é disciplina. Vem queimar aquilo que em mim não é compatível contigo. Então nós vamos pedir isso, que Deus venha acender o fogo na gente, nos purificar, nos ornamentar, nos tornar belos. Mas em primeiro lugar eu queria chamar aqui à frente, enquanto nós cantamos, se você quiser vir dizer: eu tenho os meus filhos, minhas filhas, que quando eu olho para eles, eu não vejo a imagem e a semelhança de Deus. Eu os vejo ainda crianças, mas eu não vejo a imagem e semelhança de Deus. Eles cresceram, mas não adulteceram. Eles cresceram, mas não se tornaram imagem e semelhança de Deus. Então, enquanto nós cantamos, se você quiser interceder pelos seus filhos, vem aqui na frente. Mas também, você que me ouviu, pode ter pensado assim: acho que eu estou mais para esse filho tecno, essa filha tecno, do que para um filho, uma filha, onde a imagem de Deus está refletida. Pastor, eu sou mais parecido com você quando você era adolescente tocando campainha na casa dos seus amigos. Então, sai dessa vida. Sai dessa vida. Essa vida aí conduz à morte. A vida no Espírito é que conduz à vida. Então, enquanto nós cantamos, se você quiser vir orar aqui à frente, bem-vindo, bem-vinda. Vamos ficar em pé e vamos orar juntos a Deus.